Informamos que a equipe de publicidade do podcast De Frente com a Verdade entrou em contato via e-mail com os 3 candidatos que concorrem à Prefeitura de Americana. Porém, apenas uma assessoria respondeu o interesse de falar conosco. Nesse caso, priorizaremos fazer o podcast com essa que se propôs falar à população de sua cidade de origem. Atenciosamente, podcast De Frente com a Verdade. Olá, gente, tudo bem com vocês? É um prazer, um privilégio, mais uma vez, estar aqui no podcast De Frente com a Verdade. Conforme a nota que você aí conferiu no começo desse podcast, podemos ver que nós não conseguimos resposta a alguns candidatos que estão ali na cidade de Americana. Mas hoje é um privilégio para nós poder receber aqui uma pessoa muito preciosa que nós já aprendemos a amar e a respeitar. Estou aqui de frente com a verdade hoje com Maria Giovana Fortunato. Como é que você tá, meu bem? Tudo jóia com você? Tudo bem. Oi, Marcelo. Olá a todos que estão nos acompanhando por aqui. É um prazer estar aqui com você, porque eu amei o nome do podcast, né? De Frente com a Verdade. E a verdade norteia a minha vida. Gosto e percorro o caminho da verdade sendo uma pessoa pública. Acho que isso é primordial em tempos de tantas fake news, de tantas mentiras. Então, eu adorei. Quando eu vi o nome do podcast, eu falei, quero estar lá de qualquer forma. Muito obrigado pela sua assessoria, por nos responder e poder estar aqui nesse espaço, que é um espaço extremamente democrático. Nós precisamos falar com as pessoas, né? As pessoas, vejo que tem muita necessidade de ter respostas, né? E muito mais do que respostas são ações, né, Maria Giovana? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que falam muito, mas fazem muito pouco. Então, esse espaço é extremamente democrático. Que você seja muito bem-vinda. Maria Giovana, fala um pouquinho sobre a sua trajetória como filha de Americana, como é que é isso tudo, por favor? Eu sou essa filha de Americana, 4ª geração. Minha filha já é a 5ª geração. A cidade que tudo me deu. Lá nós estamos trabalhando há todo esse tempo como família. Deu a minha filha, que é o meu bem mais importante da vida. Me formei sanitarista, buscando cuidar das pessoas, que é o meu propósito de vida. Fui para a política com essa indignação que muitos têm no coração, de poxa vida, porque as coisas não andam, as coisas poderiam ser melhor. Resolvi encarar o desafio de, então deixa eu ir lá fazer o que eu ando pensando e não estou vendo acontecer por aí. E estou na política há 10 anos, indo para a minha 5ª eleição. Já fui vereadora, disputei a prefeitura em 2020, volto a disputar a prefeitura agora. Então, eu sou essa pessoa muito ativa, sou empresária também. Sim. Fiz uma escolha de vida de não depender financeiramente da política. Nos últimos 4 anos, eu fiquei sem mandato e optei por construir a minha carreira como empreendedora para não depender de nenhum cargo político. Eu achei que isso era o caminho mais saudável para eu continuar na política. Assim, olha, eu vou disputar os cargos, se a população aceitar e entender que é a minha hora, vou dar o meu melhor, vou trabalhar honestamente, como sempre propus, mas não quero ficar dependendo de cargos políticos para sobreviver, para ter o meu dinheiro, para cuidar da minha filha. Então, nos últimos 4 anos, eu acabei optando por construir a minha carreira como empresária do ponto de vista profissional, né? Tem o meu respeito, parabéns por essa postura, porque no fundo, Maria Giovana, o que as pessoas procuram realmente é realmente alguém que não esteja num cargo público para ter benefícios, por mais que esteja trabalhando, por mais que esteja servindo, mas a ideia é servir a população, fazer algo exponencial. Por falar em algo exponencial, eu tenho percebido dentro da pesquisa, né, estudando um pouco mais sobre a sua vida, sua candidatura, e ao ver e ao pesquisar,
a gente vê um problema, né, que existente em Americana. Fala para nós um pouquinho sobre a água de Americana. O que acontece e o que você deseja, por gentileza, porque a gente sabe que as pessoas têm uma reclamação. Marcelo, eu digo que essa é a eleição para a gente falar sobre o que está debaixo da terra. A falta de água para as famílias de Americana é algo crônico já. Então, há muitos e muitos anos isso vem acontecendo. A gente não está aqui para culpar governo A ou B. Foi uma política pública de Americana de mais de 20 anos escolher apostar em remendo da rede de abastecimento. Acontece que remendo não dá mais. Nós precisamos encarar a troca da rede de água de Americana. A gente está trazendo essa bandeira porque a falta de água não só prejudica a família, e se prejudicar uma família já é um problema gigantesco, porque não é justo você pagar imposto, chegar em casa, não poder lavar a louça, não poder lavar a roupa, não poder tomar um banho para descansar depois de um dia de trabalho. Então, se fosse só uma única família, já era um problema enorme, mas são muitas famílias. Além disso, a gente soube que empresas grandes que têm certificados ambientais deixam de escolher a Americana para se instalar, porque a gente tem 53% de desperdício de água tratada nas ruas. É um número muito elevado. A média brasileira é 30%. Para você ter uma ideia, a cidade de Campinas, que é um exemplo que a gente busca, está com 16% de perda de água. É natural ter alguma quantidade de perda de água, mas 53% não. E isso vai fazendo com que essas empresas não busquem Americana. Então, veja, a gente tem o problema da água que não chega na casa das famílias, da questão ambiental, que é perder uma grande quantidade de água tratada nas ruas, da questão econômica, que é a não vinda de empresas e a saída de outras empresas que dependem de água. Elas não podem ficar num lugar, numa cidade que a falta d'água é constante. Não favorecem, sim. E do outro lado, que também é água, eu costumo contar para as crianças, né, a água suja, que é o esgoto, também é um problema, porque hoje a gente não trata o esgoto em Americana como deveríamos. O número oficial que foi divulgado essa semana até aumentou um pouco, é 53%. Até outro dia era abaixo de 50%. E o número preconizado é no mínimo de 80%, que é o que a região toda já vem fazendo e a Americana ficou para trás. Uma empresa, um exemplo, uma empresa têxtil que precisa tratar o seu esgoto, ela não pode despejar o esgoto da indústria. E ela não pode hoje contar com a estrutura da cidade, então ela teria que fazer um tratamento de esgoto dentro da empresa. Aí você acha que ela vai escolher a Americana? Ou ela vai para Santa Bárbara, que garante que eles podem instalar a empresa e o esgoto da empresa será tratado pela cidade? Maravilhoso. Então, essa é uma ideia que engloba todas as áreas da cidade. E eu tenho dito, a gente tem que fazer o que tem que fazer. E a gente tem que falar do que o povo menos vê, que é o que está embaixo da terra. E todos me dizem, Marcelo, Giovana, você está sendo audaciosa, porque é o que menos dá voto. Como que você vem para uma eleição com um tema que não sensibiliza ninguém? E aí eu sempre respondo, vocês não conhecem a Americana. Exatamente. A Americana é de uma gente muito inteligente, de uma gente muito politizada, de uma gente que sempre viu o desenvolvimento econômico acontecendo e que está percebendo que a Americana está ficando para trás. Então, eu tenho certeza que quando a gente trazer com clareza essa palavra da importância do saneamento básico, água e esgoto, o americanense vai compreender que é este projeto que a Americana precisa para o seu futuro. E água é vida. Água é vida, é saúde. Aí todos falam, mas Giovana, é saúde. A saúde é minha prioridade de vida, meu propósito, fazer pela saúde das pessoas. É o que me toca o coração. Eu vejo as histórias do Hospital Municipal, um negócio que eu não vejo a hora de estar lá para fazer, porque eu tenho certeza que eu vou fazer muito pelo Hospital Municipal, vou colocar ele no eixo. Mas água é saúde também. Maria, diante dessa colocação sua e que você diz que te chamou a atenção pelo nome do Frente com a Verdade, olhando para essa câmera, o que você pode falar para a Americana que uma vez você eleita na cidade pelo voto popular, eu sempre digo, quem
quem coloca uma pessoa é o povo. É o povo quem decide. Sim. É o povo que tem um CPF, é o povo que vai às urnas. Então, para aquela câmera ali, Tá. o que a Americana pode cobrar da Maria Giovana diante dessa... É uma promessa sobre a água? Sim, a Americana pode contar comigo com esse projeto da troca da rede de abastecimento de água e também da solução do nosso esgoto. Nós fizemos uma equipe técnica de excelência para a gente dar um grande passo. E em 4 anos dá para fazer muito, dá para acelerar a cidade e deixá-la preparada com a infraestrutura. Então, vocês podem contar comigo nessa missão e, sobretudo, contar com essa mulher honesta que se levanta todos os dias para trabalhar de forma honesta. Trabalho desde muito cedo até muito tarde e é isso que conta, viu, Marcelo? E eu quero que a população de Americana saiba que eles vão poder contar com o meu trabalho, com a minha dedicação, porque o que eu quero é que a Americana possa acelerar e enxergar um futuro melhor. Maria, saúde pública, você tocou num ponto fundamental. Nós que trabalhamos com um nicho que nós cuidamos, a igreja ela cuida da parte espiritual das pessoas. Mas eu gostaria provavelmente você tem essa informação, mas para nós que somos líderes religiosos, tem muitas doenças espirituais que elas são atraídas pelas emoções. E emoções, elas podem ser disparadas em algum momento, alguns gatilhos, por muitas situações. Problemas com saúde é uma delas, se as pessoas não sabem disso. Porque a pessoa preocupada, ela dispara um gatilho. A pessoa frustrada, ela dispara um gatilho. É um filho que não conseguiu um exame, é uma mãe que tem algum problema. Alguém que perde um ente querido por negligência. Isso dispara, e isso é o papel da igreja. Quando eu falo religião, estou falando dos nossos irmãos católicos, estou falando dos nossos irmãos espíritas, estou falando dos evangélicos, eu estou falando de um nicho total de liderança que cuida. Mas assim, o que você diz para mim, Maria Giovana Fortunato, à frente da Prefeitura de Americana? Porque a liderança religiosa, ela faz o papel dela, mas quando chega lá, nós estamos praticamente na exaustão da situação. O que Maria Giovana, com o seu governo, pretende fazer para a saúde americana, para ser uma parceria conosco, na verdade? Para que isso ameniza, para que a gente ajude a espiritualidade das pessoas a ser desenvolvida, a conhecer um pouco mais daquilo, e não parar com algumas preocupações a quais as emoções, os sentimentos são abalados e trazem para nós um problema que praticamente, quando você chega, está quase sem resolução. O que Maria Giovana pretende para a prevenção da saúde em Americana? Muito bem. Antes eu quero reconhecer aqui a importância da igreja na vida das pessoas, a importância do trabalho social que as igrejas, as mais diversas religiões, realizam e que os governos precisam reconhecer e tê-los como parceiros. Porque quem não enxerga esse trabalho social não entende nada de Brasil. Eu tenho verdade. muito essa opinião de que a gente precisa, e eu tenho uma admiração muito profunda por esse trabalho que é realizado pelas igrejas, porque sei que isso afeta a saúde das pessoas, que, como eu disse, é o meu propósito de vida, é cuidar das pessoas, é trazer saúde. E nós aqui, como governo, o que nós precisamos? Fazer com que o sistema de saúde esteja cada vez melhor, principalmente na prevenção da saúde e na promoção da saúde. Sim. São coisas que parecem iguais, mas são diferentes. Então, para nós, o que é promoção da saúde? A promoção da saúde é você oferecer uma educação de qualidade, é você garantir que as pessoas têm uma moradia digna, é você garantir que as pessoas estão tendo acesso a um emprego digno, que as suas famílias têm renda, têm oportunidade. Então, isso promove a saúde, faz com que as pessoas não adoeçam, faz com que elas tenham uma vida mais digna, uma vida mais próspera. E o governo tem muito a fazer em todas essas áreas, que é todo o debate que a gente faz. E na prevenção, que aí a gente já faz isso dentro do Sistema Único de Saúde, que são com consultas preventivas, rastreios, né? Eu sou sanitarista, rastreios de câncer que a gente pode encontrar
tudo que a gente conseguir encontrar no início, e aí falando também da saúde mental, porque essa depressão, essa ansiedade, essas emoções que permeiam todos os seres humanos, elas precisam ser acolhidas o quanto antes. E, infelizmente, a gente acolhe quando a coisa já Exatamente. já estourou, já passou de todos os limites, quando a gota d'água faz o copo transbordar. Exatamente. E se a gente está olhando e reconhecendo a todo momento que isso é natural do ser humano, que se a gente cuidar, a gente consegue manter esse copo sempre mais vazio, sempre mais tranquilo, a gente vai conseguir evitar ter que cuidar de tantas pessoas adoecidas de formas tão severas. Então, a mesma lógica que a gente faz uma busca preventiva de um câncer, a gente também tem que ter uma busca preventiva da questão emocional, da Sim. saúde mental. Sim. E aí que a espiritualidade e as igrejas são grandes aliadas. Com certeza. E se a gente puder estar mais próximo Mais próximo. deste braço, a gente ajuda a evitar que a gente tenha que acolher quando o copo já está transbordado, e aí as situações são sempre muito mais difíceis, muito mais delicadas da gente cuidar. Então essa parceria, eu entendo que ela é assim, Fundamental. nossa, e de uma potência, Potência. de uma capacidade, não tem por que agir separadamente. É claro que a gente tem que sempre respeitar as regras que regem o Estado, né, Sim. nesse limite, mas eu vejo com tanta tranquilidade o trabalho social que é desenvolvido, e vejo com tanta tranquilidade uma conversa de, olha, a gente vem até aqui porque é um trabalho em comum. E que respeita todas as religiões, que respeita a espiritualidade, é um trabalho em comum, é a parte social do acolhimento, de cuidar das pessoas, de olhar para quem mais precisa, né? Então, eu vejo assim, eu vislumbro o futuro que dá para fazer muita coisa se a gente organizar, e governo é para isso. Governo, quando não atrapalha, já ajuda muito. E quando ele quer, de fato, ajudar, ele ajuda 10 vezes mais, porque ele Sim. ajuda a organizar, ele dá evidência. Pouca estrutura faz diferença para quem já está fazendo lá na ponta, e isso o governo pode fazer, né? Mapeando as entidades, ajudando entidades sociais. Eu vejo um futuro maravilhoso para a Americana, pensando nessas parcerias e pensando na saúde, né? Que é o que eu mais cuido. Tenho esse propósito muito grande de retomar o nosso hospital municipal com o que eu ando chamando de selo de qualidade Valdemar Tebaldi. Uau. O Tebaldi, que foi no meu partido, que já governou 4 vezes a Americana, que botou a cidade como um exemplo na política pública de saúde. O hospital era referência regional. Por favor, por que você diz era? Americana, É. porque a gente vive a cidade e vê que deixou de ser. Hoje o hospital municipal, ele não é uma referência regional. Hoje o americanense prefere até ir para o hospital de Santa Bárbara, porque Uau. lá eles apontam que é um lugar mais seguro de estar. Hoje o hospital municipal, inclusive há 2 dias, teve uma funcionária presa porque ela estava roubando medicamentos. A funcionária responsável total pelos medicamentos do hospital municipal foi presa antes de ontem. Pouca gente viu isso porque a imprensa local não divulga. Não divulga. Foi presa por estar roubando medicamentos do hospital municipal. E eu atendi inúmeras famílias relatando falta de medicamentos básicos para os seus entes queridos ali, para tirar a dor, para dar um pouco mais de conforto num momento difícil. Muitos que vieram a óbito. Então, assim, que hospital é esse? Maria Giovana, você como uma pessoa preparada, percebe-se que você conhece da situação da sua cidade, né? Isso é muito bom. Você sabe hoje quanto chega para a Americana em relação à saúde e quanto hoje isso é realmente canalizado para a cidade? A Americana investe hoje quase 500 milhões de reais por ano. Quanto? Você pode repetir? Quase 500 milhões de reais. E na empresa terceirizada, 300 milhões de reais. Só para oferecer médicos e fazer a gestão do hospital. E eu sou sanitarista, já trabalhei em hospital privado e eu sei que com esse dinheiro o hospital dava para ser 2 vezes esse tamanho, dava para a gente fazer 2 vezes a quantidade de procedimentos que estamos fazendo e dava para ter mais qualidade. Então isso me choca. Demais. Isso me deixa A mim também. em estado de revolta, de indignação profunda, porque como pode não olhar pelas pessoas?
eu cuido de Americana, olho por ela com cargo político, sem cargo político, eu olho por ela como uma mãe que olha pela sua filha. Esse é o meu sentimento por Americana. Eu olho o hospital e eu quero que seja o hospital da minha filha, o hospital da minha mãe, da minha avó, do meu pai, que eu levaria, né, que eu quero levá-los lá para poder receber um melhor tratamento. E hoje, se conversa com o americanense, todo mundo tem medo de entrar naquele hospital, porque o descaso é grande. E sabe o que eu soube essa semana? Agora tiraram a água do paciente. Antes tinha água para o paciente, uma garrafinha de água para o paciente e uma garrafinha de água para o acompanhante. Há alguns meses tiraram a garrafinha de água do acompanhante, que eu já acho um absurdo. Total. Agora, eles não têm mais uma garrafinha de água do lado da sua maca. Só tem a água do filtro do corredor. Aí o paciente que está lá não consegue caminhar, de cadeira de rodas. A gente sabe que não tem ali alguém para fazer uma assistência o tempo todo para ele. Ele só pode tomar água, que é algo básico, que recupera a saúde da pessoa, que é vida, que é fundamental para alguém se recuperar de uma doença, estar hidratado, estar tomando muita água. Ele só pode tomar a água do corredor. Então, ou ele aguarda alguém passar para ajudar, ou ele dá o seu jeito, vai caminhando, vai se arrastando, não sei. Mas é o que a gente está ouvindo. Como tirou a água? É um negócio assim, isso me causa um choque tão tremendo, assim. Eu tenho vontade de entrar naquele hospital agora Sim, e começar a trabalhar e começar a falar, gente, e tem dinheiro. E a Americana é uma cidade rica. E a Americana é uma cidade que poderia ser exemplar. Então, quando eu trago o Valdemar Tebaldi, é para trazer, sobretudo, os seus valores. Sim. Os valores de alguém que olhou para isso em Americana. O Tebaldi fez isso na saúde, que é meu maior orgulho, por isso estou no PDT, porque sempre foi a minha referência política. E ele também acabou com as favelas. Eu falo, gente, como não se inspirar num homem que em 10 anos, no início dos anos 90, ele começa uma política de desfavelização e no início dos anos 2000 ele acaba com as favelas de Americana. E hoje nós temos 2 favelas grandes em Americana, que muitos não conhecem, mas o Zincão. E no pós-represa nós também temos pessoas em situação de favela, que é esgoto ao céu aberto, não tem água corrente, as casas são de madeira, não são estruturas firmes, então são favelas. E você tem um projeto para isso. E nós temos o mesmo projeto, até que a gente resgatou a mesma turma que fez lá atrás. Ah, legal. E eu adoro isso, Marcelo, unir o passado com o futuro. Os remanescentes. Eu adoro unir o que deu certo do passado, porque eu tenho um lado bem conservador e tradicional. E eu falo, gente, tem tradições que não podem ser perdidas, que têm que ser mantidas. Eu sou muito família tradicional, né? Super família. E eu adoro essa coisa e me vejo como essa figura que faz a ponte para o futuro, porque eu também adoro inovação e tecnologia e uma visão de mundo mais justa, onde todo mundo pode se desenvolver, mas tem acesso ao mínimo, tem acesso à dignidade, Ou seja, o tradicional com os olhos no futuro. Eu adoro isso. É onde eu me vejo, assim. Eu tenho uma base muito grande tradicional. Sim. E eu tenho essa visão de futuro, de que cidade a gente quer deixar para as nossas filhas, de construir um mundo melhor, de contribuir. O que mais bate no meu coração todo dia é siga sendo útil, Giovana, porque eu acho que a gente tem que ser útil para o mundo. E eu tento ser uma pessoa útil, e eu vejo que o que o mundo precisa hoje é um pouco mais de diálogo, um pouco mais de... Então não é assim, vocês são os velhos, nós somos os novos. Não. Eu sou da ponte. Vocês já fizeram. Eu tô com a equipe que acabou com as favelas de Americana. E aí eu converso com eles. Vocês viram que saíram essas coisas novas que podem melhorar ainda mais o nosso trabalho? Que podem dar mais rapidez na construção dessas casas? Vocês viram que lá atrás vocês fizeram e agora a gente tem essas coisas mais sustentáveis que a gente pode usar? Então a minha conversa com a equipe é sempre essa. Sim. E eles embarcam nessa história. É muito legal. Então eu tô aqui, de um lado, com a força de quem já fez, de quem já viu acontecer, de quem já construiu, e estimulando sempre com a liderança que eu sempre sou para o mundo. Vocês viram que, isso aqui avançou. Essas casas podem ser mais sustentáveis, isso aqui vai gerar menos resíduo, isso aqui vai dar mais rapidez. Então, eu falo que é muito gostoso construir assim. E eu consegui resgatar a equipe de Tebaldi. Eu também estou com a equipe de habitação dele, as pessoas que estavam na rua.
E fizeram, a Americana acabou com a favela com mutirões. Eu achava fantástico. O que Demais. a prefeitura comprava os terrenos, as pessoas que não tinham condições podiam aderir, desde que eles fizessem um mapeamento que cada um fazia e um ajudasse a construir a casa do outro. Uau, isso daí é fantástico. E eles fizeram isso, não é que uma sonhadora. Então tinha um pedreiro. Ah, eu sou pedreiro, eu sou eletricista, eu sou pintor. Então, tudo bem, a sua casa vai ser construída, mas em seguida você precisa construir a do próximo. Isso é de uma grandeza. Super. Deixa eu te falar, né? Que isso nos comove. Eu estava olhando para você, porque eu vou falar para vocês agora aqui, em tempo real aqui. Ela falando e o olho dela brilha, sabe? Assim, realmente, eu fiquei olhando, fiquei falando, essa moça tá cheia de verdade. E é muito legal esse negócio do tradicional olhando para o futuro, porque quando a gente começou a perceber e a olhar algumas coisas suas, uma das coisas mais marcantes do lançamento da sua campanha é a sua família. Nós vimos lá os seus avós, queridos, ali também estão os seus pais, né, os seus irmãos, as pessoas chegadas ali com você. Então, assim, eu quero já dizer para você que traz uma grande admiração, né? Porque a família é a base, né? É a nossa grande referência. Falando sobre esses lugares, você disse sobre as favelas, você disse sobre, vamos dizer assim, os guetos, né? De Americana, de pessoas que precisam se deslocar, né? Hoje eu vejo ali na cidade, porque eu estou morando na cidade, né? E a gente vê ali dá para melhorar o transporte, né, Maria Giovana? A gente vê ali uma situação ali, eu moro ali bem por perto ali da rodoviária, daquele lugar ali, para aquela região, né? A gente vê um ônibus aqui, um acolá, né? A gente acaba percebendo com uma visão de águia sobre a cidade, a igreja com a cidade. A gente começa a ver assim que em alguns lugares demora para passar, né? A pessoa fica ali esperando. E essa pessoa que tem que ir para o hospital? E essa mulher que tem que levar essa criança na creche? Eu acho que você já pode, né, falar alguma coisa sobre isso. Sim. Sobre esse tempo de escola. E como é que você está pensando em relação ao transporte em Americana? Muito bem. Bom, começar até falando da rodoviária, que foi uma grande reclamação que nós acolhemos do povo de Americana e realmente a rodoviária de Americana ficou para trás. É uma porta de entrada importante para a nossa cidade. Nós queremos fazer uma reforma total nessa rodoviária para que a gente possa falar para quem chega aqui, você é bem-vindo. Sim. Venha na nossa cidade. A nossa cidade está de portas abertas. Hoje, quem chega em Americana vê um banheiro destruído, vê um local sem segurança, um local apagado, vidros quebrados. Então, esse é um compromisso importante em relação ao transporte. Mas o transporte em si, o ônibus, a gente tem que retomar a frota. Isso é tão simples, porque nós já temos um contrato com a empresa que prevê uma frota maior de ônibus. Ok. Na pandemia foi reduzido e por, não sei, lapso do atual governo, não retomaram a frota que já está prevista para a Americana. E aí as pessoas não estão podendo contar com o transporte público coletivo, porque ele demora às vezes 1h30 para passar, 1 hora. Então, você imagina você sai do trabalho cansado, e aí você tem que esperar 1h30 o ônibus para você voltar para sua casa. Não dá, ninguém tem esse tempo. Aí as pessoas vão se organizando de outras formas, vai pegando Uber, mas a gente sabe que uma cidade grande, uma cidade do futuro, precisa apostar em transporte público coletivo. Porque não aguenta mais a frota. O trânsito de Americana já é, em horário de pico, enlouquecedor. A gente já tem um trânsito bastante conturbado em Americana, ali na região central, né, na saída. Então, assim, o transporte público coletivo tem que voltar como era antes. A gente também está prevendo a tarifa zero aos fins de semana, que é algo que nós já fizemos os cálculos financeiros. Funciona. É possível fazer. É possível.
é bom para a cidade, Demais. movimenta, Demais. ajuda a recuperar o centro de Americana, que é uma questão primordial, né? Que as pessoas elas querem sair das suas Eles casas. querem passear, eles querem ter um dia Elas de querem. lazer. E eu sou uma pessoa que anda pela cidade, conversa, as pessoas falam, eu fico aqui mesmo, porque 1h30 pro ônibus vir, depois à tarde é mais longe ainda, 2 horas, eu não vou ficar esperando 2 horas. Quem que tem esse tempo? Não é verdade. E quem que ainda paga por isso? Então, se a gente aumenta a frota, traz a tarifa zero pro fim de semana, isso é maravilhoso para a cidade. Aí a cidade começa a ganhar vida. A Americana tá precisando acelerar nesse sentido, né? Ganhar vida. Então, são 2 ações importantes que a gente vai fazer e eu quero anunciar aqui que nós recebemos recentemente dos nossos técnicos o projeto de 50 quilômetros de ciclovias para a Americana. A gente não tem nenhuma ciclovia em Americana hoje. Nossa. Até eu me surpreendi, honestamente, porque eu achava que tinha um pedaço ali na Antônio Pinto Duarte e eles falaram, não, isso não é uma ciclovia, porque ciclovia tem regras, né, de tamanho, e ali não cumpre as regras de ciclovia, é só uma faixa que era de pedestre que pintaram uma bicicleta, segundo os técnicos, né? Então, hoje a gente recebeu um projeto de ciclovia que faz sentido, que uma conecta na outra, que a pessoa vai poder passar praticamente por todas as regiões da cidade de bicicleta. E isso é uma cidade moderna. É claro que num governo a gente não vai fazer 50 quilômetros, mas ter um projeto já é um avanço enorme. Super. E a gente consegue, sim, começar na principal via ou até mais, porque eu acredito que em 4 anos, quando você quer, dá para acelerar bastante, entregar ciclovias para a Americana. Isso vai ser uma das nossas prioridades, porque é meio ambiente, é mobilidade urbana, é bom para todo mundo. Quem não usa para ir no trabalho, usa para lazer. Então, super importante isso, né? Maravilhoso. Por falar nisso, eu vou só interromper um pouco, que acabou de chegar uma pesquisa aqui para nós, me deram um toque aqui. Alguém pode me passar essa pesquisa, por gentileza, se ela tiver na mão aí, que a gente vai já falar o que é. Né, Maria Giovana? Nós vamos falar já o que é, porque aqui, ó, chegou aqui para mim, está aqui, ó, vamos ver, ó, tempo real, vamos ver o que está acontecendo aqui. Pode falar, Maria Giovana? Pode. Pode. É pesquisa do quê? É pesquisa. De Americana? De Americana, né? Pode falar. Vamos ver aqui se tá aqui. Aqui, ó, chegou aqui, ó, para mim, ó. Vamos lá. Vamos dar aqui em tempo real. Chico, 42%. Maria Giovana, 31%. Caramba! 31%. 31? Crescemos, hein? Cresceu. Que bom. Graças a Deus. E o Coisa terceiro boa. é o Pascote. É, quanto é que ficou o Pascote? 4,5%. Caramba, cresceu também. Né? Então, assim... Nossa, que bênção, pastor. Vamos que dar alegria. de primeira mão aqui. Nem eu estava esperando isso, embora eu acredite profundamente na nossa vitória. Eu sinto nas ruas, estou muito contente, eu não sei nem o que dizer. E, caramba, da onde que é essa pesquisa, pastor? Da onde que é? Correio Popular. Caramba. Estamos falando aqui de sites, de lugares... Nossa Senhora. Que são lugares de respeito. Que bom, notícias boas. Vou Notícias repetir. boas. Vou repetir, é importante. Chico, 42%. Maria Giovana, 31%. Caramba. Eita! E Pascote, 4,5%. Estamos aqui dando em tempo real. Eu acho que é importante. E agora pedir a Deus proteção, que você sabe que aumentam as fake news, Sim. as mentiras. Mas eu acredito muito na nossa força, viu, pastor Marcelo? E eu tenho muita fé mesmo. Que essa é a hora, que a Americana precisa desse projeto, que nós estamos prontos para isso e que vai dar tudo certo. Maria, nós estamos partindo pro final, mas eu queria falar algo muito especial. E assim, não está na pauta. Né? Essas são as melhores, né? Surpresinhas. Quando a gente vai para a parte da educação, nós falamos dos transportes. Né? Eu tenho uma filha, né? Não é novidade para ninguém. A minha filha, ela teve um diagnóstico ao nascer de hidrocefalia, mobilidade reduzida. Né? Minha esposa hoje deixou de trabalhar, uma super profissional, para cuidar da Nicole.
Nicole está indo bem, graças a Deus, cada vez mais avançando. Mas por quê? Porque minha esposa é uma mulher que pôde deixar, por exemplo, a profissão e cuidar da minha filha, né? O que eu estou dizendo com isso? Hoje o horário da Nicole, de escola, ela entra 7 da manhã e sai às 15. Vamos pensar junto? Alguém que trabalha em tempo integral nas suas casas, como que vai deixar um filho 7 horas da manhã e pegar 3, Maria Giovana? Essa é uma questão, e até me arrepia, assim, que eu sou mãe e a gente está trazendo um projeto do Educa o Dia Inteiro, que a gente vai oferecer na escola pública de Americana a oportunidade ao período integral. O que significa isso? As famílias que quiserem vão ter a oportunidade de deixar os seus filhos na escola de manhã e buscá-los às 5 da tarde. E como a gente vai fazer isso? Nós estamos prevendo atividades culturais e esportivas para o desenvolvimento dessas crianças. Isso é muito importante e a gente sabe que uma mãe ou um pai que hoje não pode trabalhar ou que precisa pagar alguém para buscar seu filho porque já está trabalhando, é um dinheiro importante na renda familiar. É um dinheiro que sai de dar mais conforto para a família, que sai de lugares importantes naquela família para ela suprir, ou com um transporte privado, ou um motorista que tem que buscar, ou deixando de trabalhar, porque quem que pode sair às 3 horas do trabalho para buscar o filho na escola? Pois é. Então, hoje, o americanense, ele está precisando se virar. E não é todo mundo que tem rede de apoio, que tem vó, que pode fazer, que tem como se organizar. E não é justo, nem com a criança e nem com a família. Porque, como eu disse, é direito da criança estar ali naquele espaço por todo esse tempo. É direito da família, porque quando a gente cuida da família, a gente cuida também dessa criança. Com certeza, sem né? Quando a gente deixa de tirar esse recurso que faz uma diferença, que às vezes acaba tendo uma alimentação pior, você tira de trazer uma comida melhor para dentro de casa, trazer algo melhor, para talvez ter que pagar uma estrutura, alguém para cuidar, um outro momento. Boa. Então, assim, é uma bola de neve muito negativa você não entregar o período integral para as crianças e famílias de Americana. E nós vamos fazer isso com prioridade. Esse é o futuro. A gente sabe que toda cidade que se desenvolve, todo país que se desenvolve, oferece o período integral. E a gente vai trazer isso como opcional. Porque algumas famílias falam, não, Giovana, eu estou organizada para ficar com meu filho. Ótimo. Então, a gente organiza o período pedagógico obrigatório num turno. E o contraturno, ele é um período integral opcional. Mas eu vou dizer para todo mundo, vocês vão querer deixar seus filhos no contraturno. Ah, que coisa boa. Porque eu vou fazer uma escola onde as crianças gostem de ir. Onde as crianças voltem para casa assim, eu não quero voltar, mãe. A minha filha é assim, ela não quer voltar. Porque é um lugar gostoso, ela se desenvolve, ela tem música, ela tem arte, ela tem atividades esportivas, ela é cuidada. Para ela é 1000 vezes melhor do que estar em casa. Sim. E aí, para essas famílias, eu sempre falo, eu respeito sua decisão. Mas a minha missão é fazer o seu filho te pedir para ficar na nossa escola integral. E ele vai pedir para ficar na nossa escola integral, porque ela vai ser de primeira. E me fala uma coisa. A gente está falando da criança, precisamos estender para o nosso jovem, adolescente aí, né? Porque eu acredito que é toda uma escala, né, de crescimento. Para onde nós vamos canalizar essas crianças academicamente, cursos técnicos, para entrar no plano de trabalho? Como é que Maria Giovana está se preparando para isso? E você trouxe um assunto que eu quero pontuar, uma coisa que também me traz indignação, que é quando a Americana comemora que o IDEB, que é o indicador que mede a qualidade da educação municipal, é melhor do que o IDEB estadual. Mas vejam, o IDEB estadual, a escola estadual, cuida de quem? Cuida de americanense. Então, quer dizer, a gente está celebrando que porque a rede municipal está melhor do que a rede estadual, e como se aqueles alunos e professores que estão dentro da rede estadual, que são os nossos adolescentes, né? É a rede estadual de ensino. E aí, um bom prefeito, uma boa prefeita, na minha opinião, diz, isso é problema meu também. Lógico, vamos dar a mão.
esses adolescentes são meus, Dar as mãos. são da minha cidade. Sim. Então, o que a gente tem no PDT, que é o meu partido, nós temos a educação como prioridade. Nós fizemos a melhor educação do país lá no Ceará. Eu já entrei em contato com essa equipe. Essa nossa proposta já vem de lá. E o que eles fizeram diferente lá? Uniram a rede municipal e estadual. Cada um continua, né, com a verba vindo dos seus respectivos entes federativos, né, o município do município. Mas o Estado tem interesse nisso também? Olha, precisa ter. E quando há interesse do município, é possível construir isso. É o que fizeram no Ceará. Então, o município chamou o Estado e falou, a gente quer cuidar desses professores, porque eles atuam aqui nessa cidade, Ok. e esses adolescentes são nossos. Então, o que eles fizeram? Um centro de formação de professores para os professores da municipal com a estadual. Aí, o que mais eles fizeram? Grupos de trocas de experiência entre os professores das duas redes. Sim. E aí, a rede municipal, que sempre é um pouco mais fortalecida, começou a fortalecer a rede estadual. Por exemplo, as escolas estaduais são enormes, gigantescas. Às vezes, falta estrutura física na escola municipal. Lá no Ceará, algumas escolas municipais usam o contraturno na escola estadual. As crianças conseguem usar quadras maiores, ter atividades esportivas. Então, abrir esta conversa vai fortalecer as duas, a escola municipal, que vai até o Fundamental 1, e a escola estadual, que são os nossos adolescentes. Particularmente, eu tenho paixão pela adolescência. Acho um momento que a gente tem que dar um cuidado Com extra. Sabe? E, infelizmente, eu vejo a sociedade assim, são os chatos, Não. aborrecentes. E eu falo, gente, é esse Não, momento que a é gente tem que esse estar do momento. lado, tem que estar com Nós eles, passamos né? por aí. Todo mundo passou, é um momento de Exatamente. questionamento, é da natureza humana, então que a gente esteja, que a gente possa cercar os adolescentes de bons exemplos neste momento de tanto questionamento. A criança, ela não tem capacidade de fazer questionamentos. Faz parte da maturidade do cérebro humano, a adolescência, questionar o que lhe foi ensinado. E é nesse momento que a gente tem que dar espaço para o questionamento, mas estar ao lado para acolher e conduzir esses adolescentes até a vida adulta. E aí acaba assustando a maioria dos adultos, porque é uma fase difícil, questionadora. Você imagina que você cuida de um filho a vida toda, ensina tudo, aí chega lá com seus 15 anos, ele começa a questionar tudo que você ensinou. Aí pai e mãe não aguentam, né? Fala, meu Deus, o que aconteceu? Não prestou para nada. E hoje a gente sabe pela ciência, neurociência, eu sou sanitarista, estou falando agora como técnica, que é saudável do cérebro humano, nesta fase, que eles questionem os valores que lhes foi ensinado na infância. E se a gente souber conduzir e estar ao lado deles nessa fase, os valores que a gente ensinou na infância, eles retomam na vida adulta. Com certeza. Então, só precisa estar ali. Eu adoro, sou apaixonada pela adolescência. O que a gente tem que entregar para adolescente? Muita atividade física, muita atividade cultural para que eles possam extravasar essa energia, esses questionamentos, né? Essa coisa que é uma fase difícil. Se tornar adulto é duro, gente. É duro, né? Passamos por isso, né? Passamos por isso. E assim, já estamos partindo para o final, mas assim, o que você disse aí é extremamente bíblico. Ensina a criança no caminho e quando ela crescer não se desviará dele. Quando você disse que esse start vai dar na cabeça dele, é os valores, os princípios que vão estar aparecendo e dizendo, faça as suas escolhas corretas. Por falar em escolhas, um bate-bola rápido. Então de vamos frente lá. com a verdade, bate-bola rápido, ok? Maria Giovana, uma situação assim que também não está em pauta, eu já deixei a pauta faz tempo, tá bom? Adoro. Deixa eu te falar uma coisa. Um assunto muito delicado, cuidado, com respostas rápidas, por favor. Porque, do outro lado, às vezes as pessoas tratam esse assunto de forma só como problemático, para quem está sofrendo, mas esquece que tem uma família toda que sofre. Drogas. Sou contra drogas, totalmente contra, sou da saúde, né? Então, assim, não tenho como ter outra postura. O que a gente tem que dar é oportunidade. E o suporte para a família. Com certeza. É muito sofrimento, né, para a família. Exatamente. E só quem acompanha de perto sabe a dificuldade que é, o quanto a família sofre quando tem um dependente químico que está, infelizmente, no uso de drogas. Temos um projeto para isso? Temos um projeto para isso, principalmente ali para a população em situação de rua, que a sua maioria está em situação de dependência química, que uso de drogas, né?
que faz o acolhimento. E aí eu vou te dizer que a espiritualidade é fundamental. Sim. É um dos pilares para a gente Sim. resgatar uma pessoa dependente química. Eu já trabalhei com dependentes químicos e eu sei que é um trabalho árduo, mas é possível. E quando a gente resgata um, já é uma alegria enorme você tirar um dependente químico. Então, assim, eu sou totalmente contra o uso de drogas, porque eu sei o que isso faz. Isso destrói a família inteira. Então, o que a gente faz, quando esse assunto chega, minha cabeça já é como cuidar e tirar alguém que, infelizmente, caiu nesse mundo, né? Então, a gente tem esse trabalho, assim, esse olhar que é um acolhimento, e eu já sei que para você tirar uma pessoa das drogas, você precisa entregar muita dignidade para ele. Sim. Então, você tem que ter o banho. A gente tem falado do projeto de Cara Limpa, que inclusive é do meu vice, que é o pastor Ailton. Cara limpa. Ele já faz isso na igreja dele, eu gosto muito, que ele dá o banho, ele troca as roupas, dá roupa limpa, faz o corte de cabelo, dá uma alimentação, e ali naquele momento eles também recebem uma palavra sobre os rumos da vida, sobre como mudar de vida, um acolhimento sem forçar. E ele diz, ele tem muita experiência nisso, o meu vice, que é um trabalho, assim, às vezes de anos, mas que você vai colocando um tijolo em cima do outro. Vai sim. E, de repente, ele mesmo tem esses números, e a gente tem parceiros já, através do pastor Ailton, que empregam essas pessoas, e ele já conseguiu tirar vários da rua, das drogas. Então, imagina um trabalho desse ampliado. Fica maravilhoso. Porque você falou uma coisa muito legal. Autoestima, né? Um resgate. Não fundamental. é do dia para noite. Quem é imediatista não entende, não pode trabalhar com isso. Ah, eu tentei, isso aí não quer trabalhar mesmo. Não, é construção. Uma pessoa que está consumida pela droga, ela não vai acordar um dia. É muito difícil. Ela é uma construção. Ali, às vezes, ela está na rua, já morando na rua, sem dignidade. Deconstrução de umas coisas, construção de outras. Às vezes, não é muito tempo na rua, suja, nem se reconhece, nem se vê com o futuro. Aí você vai lá, corta a barba, corta o cabelo, a pessoa começa a se olhar no espelho e fala, opa, tem alguém aqui que pode Boa, dar gostei um outro dessa. rumo, né? Então, assim, é insistência. Se tivesse caminho fácil para resolver, nós já teríamos resolvido, né? Parabéns. Ô, Maria Giovana, você é petista? Não, gente, não sou petista, nunca fui. Eu sou do PDT, Partido do Tebaldi, é o partido que eu sempre desejei estar. O Tebaldi é a minha referência política. E eu vou ficar fiel a essa minha decisão. Eu tenho muito orgulho de escolher estar no PDT e hoje ser a primeira candidata mulher do PDT, esse partido que já fez tanto por Americana, né? Em uma frase, você é a favor do aborto? Não, eu sou a favor da vida. Ah, uau! A vida é tudo, né, Marcelo? Eu sou defensora da vida, defensora de uma vida com qualidade, né? Então eu falo, defender a vida e também não é qualquer vida, porque quando eu me coloco na política eu digo, eu quero dar a melhor vida para vocês. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de ter o melhor da vida, né? Então eu tenho muito orgulho disso e de trazer essa pauta também com tanta tranquilidade, né? São minhas convicções pessoais. Qual o seu sonho para a Americana? Cuidar mais de Americana, dar essa vida que o povo merece. Eu sinto que o meu propósito é cuidar de gente. E eu acredito que estou preparada para trazer uma Americana para o futuro, para trazer a Americana do cuidado, a Americana que acolhe, que vê a grandeza de cada um, que vê o brilho de cada ser humano que está ali, de cada morador de Americana, e a gente entregando o básico, quando a prefeitura dá o transporte adequado, a educação o dia inteiro, um hospital digno, o resto, as pessoas correm atrás. O resto, um trabalho digno, né? Uma cidade que se desenvolve economicamente. Então, eu entendo que o meu sonho agora para a Americana é botar no trilho de uma cidade mais humana, de uma cidade que volte a se desenvolver como antigamente. Maria Giovana, eu quero te agradecer por você escolher o podcast De Frente com a Verdade, né? Eu confesso para você que vi muita verdade aqui, tá bom? Isso é muito bom, né? A gente tem um certo discernimento, né, das pessoas que passam e que estão aqui. Esse espaço é extremamente democrático.
A gente fala aqui com evangélicos, a gente fala com cantores gospel, a gente fala com esporte, a gente fala com político, a gente fala com as ações, com pessoas. O alvo é pessoas. E eu quero te agradecer muito por esse momento precioso aqui no podcast De Frente com a Verdade. E eu quero que você saiba que Maria Giovana Fortunato tem o meu respeito. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E é sempre uma honra levar a verdade para as pessoas, né? Deus te abençoe. Amém. Amém.